A polícia precisa dar resposta. E olha, assim como a agência dos Correios, a padaria, a concessionária de veículos, o posto de combustíveis, o posto de saúde, o restaurante, a academia, a farmácia, todos esses estabelecimentos acabam entrando aí na lista da criminalidade. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Coisa terrível. Bom, o negócio... estão me lembrando aqui, é verdade, hein? Além desses assaltos aí, os Correios já não estavam fazendo entrega de algumas mercadorias do Sedex. Por quê? Porque não tinham segurança para chegar nos bairros, cara. Não tinham segurança para chegar nos bairros. Ah, brincadeira, hein? Vem comigo aqui, deixa eu ver as imagens, porque policiais do BAEP recuperaram produtos roubados, né? Prenderam um foragido. Mais uma do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar de Campinas. E tá aí o resultado, hein, Edson Silva? Exatamente, Rodrigo. Foram 3 ações distintas aí de equipes do BAEP, né, do Batalhão de Ações Especiais de Polícia. A equipe 22 matutina realizou agora pela manhã a prisão de um homem de 19 anos. Ele é acusado de tráfico de drogas. A ocorrência foi na Vila Georgina, aqui em Campinas, e com ele, aí, segundo os policiais, foram localizadas 420 porções de crack, 140 porções de cocaína, além de R$335, que seria dinheiro proveniente da comercialização desses entorpecentes, e 2 celulares, né? Uma vez que eles são utilizados aí para fazer contato aí com os usuários, com quem vai buscar essas drogas. Na área central, outra equipe do BAEP, a equipe 25, prendeu um homem que é acusado, que está sendo indiciado nesse momento lá no 1º distrito, por furtos, por pelo menos 3 furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais. Com ele, os policiais apreenderam pequenos objetos, aí, vários objetos pequenos, né? Tais como algumas roupas, toucas, aparelhos de som e até um ferro elétrico. E um terceiro caso aqui, que também tivemos conhecimento ainda há pouco, que a equipe 21 do BAEP prendeu no centro da cidade um homem que era procurado pela justiça, condenado por tráfico de entorpecentes. O detalhe que esse homem está sendo apresentado lá no 2º Distrito Policial, no bairro São Bernardo, uma vez que a central de flagrante aqui do centro de Campinas estava bastante movimentada. Então, por bem, essa ocorrência foi encaminhada lá para o 2º Distrito, onde também fica a cadeia do distrito, Rodrigo. Olha, o negócio é o seguinte, são 3 ocorrências do BAEP, o BAEP está botando para quebrar, e é isso que a polícia, que a população espera, polícia na rua, para tirar das ruas essa gente. Às vezes é um pequeno furto, é uma pequena ocorrência, mas pode ser o senhor e a senhora aí do outro lado, podem ser vocês aí as próximas vítimas. Parabéns à polícia por mais essas ações. Obrigado aí ao Edson Silva falando ao vivo. Olha, foi enterrado hoje em Sumaré, atenção Pedro Sardelli para essa notícia, hein? Foi enterrado hoje em Sumaré o corpo de um homem que morreu ontem, depois de ser atropelado. Na verdade, não foi atropelado, o carro em que ele estava foi atingido por um veículo conduzido, né, por um homem que estava embriagado. Também ficou ferido e foi levado para o hospital. Coisa terrível. É o álcool e a direção, uma combinação perigosa que continua fazendo vítimas no nosso país. Lucimeire Ramalho é quem traz os detalhes. Deixa eu ver, olho na notícia. O corpo de Paulo Henrique Maia foi velado nesta igreja que a família frequenta no bairro Planalto do Sol. O espaço ficou lotado de amigos e parentes que foram prestar as últimas homenagens ao jovem, que perdeu a vida aos 28 anos de idade. Ele estava casado há 3 anos com a filha de seu Tarcísio, que não se conforma com a tragédia. Com lágrimas nos olhos, ele falou do genro. Foi a primeira namorada, entendeu? Um rapaz brilhante, brilhante. Não tem palavras para definir ele. A tristeza tomou conta do velório. Muitas pessoas lembraram de momentos vividos com Paulo Henrique. Uma dor ainda mais forte para os parentes. É como se fosse um filho para mim. Dói em mim um sentimento de dor. Quanto a minha irmã, eu sinto a mesma coisa que ele. O tio do rapaz lembrou que na última segunda-feira chegou a falar por telefone com o sobrinho. Eu liguei para ele, batemos papo, ele conversou com meus filhos. Todo dia estavam conversando junto. A família nossa é pequena.
Então a gente está todo muito unida, gente, isso é muito unida. Paulo Henrique morreu nesta terça-feira depois que o carro que ele dirigia foi atingido por outro veículo que seguia na contramão, no quilômetro 114 da rodovia dos Bandeirantes, sentido capital. O jovem ia para Hortolândia, onde se encontraria com 2 amigos para seguir de carona até São Paulo, onde trabalhava, como fazia todos os dias. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista que estava na contramão apresentou uma quantidade de álcool acima do permitido no sangue, apontado pelo teste do bafômetro. O homem, que não teve o nome revelado, chegou a confessar que havia bebido e estaria retornando de uma festa. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Sumaré em estado estável. O corpo de Paulo Henrique foi sepultado aqui no Cemitério da Saudade, em Sumaré. E o que familiares e amigos esperam a partir de agora é que a morte do jovem não seja esquecida e que sirva de lição para que outros casos como este não aconteçam. Que as nossas autoridades aí tomem atitudes, né, para que isso não venha ocorrer contra as famílias. Ele destruiu não só a família. Até hoje eu não vi nenhum cara de trânsito que matou alguém que está preso. Eu queria que me mostrasse pelo menos um. Então eu acho que os deputados, os políticos, precisavam mudar essa lei federal, que fosse uma punição maior para essas pessoas que bebem, que estão com droga, eu não sei. Mas precisava ter uma ação do país, gente, uma ação, porque eu perdi um sobrinho com 27 anos de idade e quantas famílias não estão perdendo também pessoas com de bebida. Esse é o sentimento comum, né, de quem vive o drama de perder alguém querido, a perder um ente querido numa situação como essa. Não há punição, não há punição. São casos que se repetem, pessoas que saem pela porta da frente das delegacias porque a lei é muito branda. Esse é o sentimento, né? Se bem que houve uma mudança na lei aí, a tendência era de que a lei fosse pelo menos mais dura, né? Mas efetivamente não é isso que acontece, não. Chega lá no judiciário, dá aquela relaxada, o cara responde ao inquérito em liberdade, coisa e tal e coisa, e assim vai, né? Assim vai. Faça-me o favor, hein? Esse pedido desse tio aí, um tio emocionado porque perdeu o sobrinho, né? Faz coro aí a outros tantos pedidos espalhados pelo Brasil, porque diariamente, todos os dias, a gente tem notícias de gente que morre envolvida em acidente no trânsito provocado por bebida alcoólica. Coisa terrível. Aliás, tem um levantamento aí da Secretaria Estadual de Saúde, tem uma reportagem sobre esse caso, viu? Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde que aponta que a combinação entre álcool e direção é responsável pela internação de pelo menos uma pessoa a cada 20 minutos. Só que eu estou falando aí, todo dia tem família chorando esse tipo de coisa. A cada 20 minutos tem um sujeito internado. Aliás, não. É isso? A cada 20 minutos uma pessoa internada por problemas em relação a acidente envolvendo álcool. Aqui em Campinas foram quase 600 pessoas hospitalizadas por algum tipo de acidente envolvendo bebida. A falta de fiscalização contínua é apontada como a principal causa do aumento no número das ocorrências. Está aí a reportagem da Karina Rica, é? Está aí a reportagem da Karina Rica, Fogo? Então deixa eu ver, olho na notícia. Há alguns anos, Ana Paula bateu o carro 2 vezes. O motivo, a falta de reflexos por causa do álcool. Ela não tinha problemas em beber e dirigir, mas com a chegada da lei seca, as atitudes mudaram. A advogada se conscientizou e agora faz um rodízio com as amigas. Quem dirige não bebe. A gente não tinha tanta preocupação antes com essa parte de beber, dirigir, quanto que a gente perdia de reflexo, quanto que era perigoso. E quando veio essa lei, eu acho que as pessoas começaram a conscientizar. O álcool interna uma pessoa a cada 20 minutos no estado de São Paulo. Os motivos vão desde intoxicação até os acidentes de veículos. Em Campinas, no primeiro semestre deste ano, 580 pessoas foram internadas por causa da bebida. De acordo com os últimos dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a quantidade de vítimas fatais no trânsito aumentaram. Em 2010, foram 104 e em 2011, 148, um crescimento de 42%. Boa parte destes acidentes foram causados por motoristas embriagados. Ela teve muito mais efeito no início, realmente, quando foi apresentada à população, junto com a fiscalização.
E à medida que a população foi percebendo que a fiscalização não é onipotente, que ela não está em todo lugar e a toda hora, foi deixando de temer. Não muda nada no final, né? Porque no final acho que às vezes até quem não bebe se diverte mais de quem está bebendo, né? Então, assim, a gente não liga, não é uma coisa que mudou o nosso dia a dia, não é uma coisa que modificou o nosso divertimento, não teve problema nenhum com isso, foi a parte só de conscientizar mesmo. Nos bares é difícil encontrar alguém que afirma que bebe e dirige. Muitos dizem ter tomado consciência com a lei. Geralmente procuro ser com uma pessoa que não beba. Minha namorada, por exemplo, minha noiva, ela não bebe, eu saio com ela, tomo uma cervejinha e eu fico mais sossegado. Mas esta mulher assume que pega o volante quando tem que dirigir curtas distâncias. Nada que eu tenha que pegar uma pista, dirigir na estrada ou, sei lá, muito longe. Ao ingerir bebidas alcoólicas, a pessoa perde a capacidade crítica e pensa que tem condições de dirigir. Mas o álcool diminui os reflexos e a concentração do motorista, o que pode colocar a vida dele e de outras pessoas em risco. O álcool desinibe a pessoa, então ela fica mais arrojada, fica mais atrevida e acaba cometendo imprudências mais do que quem não bebeu. Por outro lado, ele reduz o reflexo e reduz a percepção do perigo. Ô Foguinho, como é que é o nome do rapaz lá que eu preciso mandar um abraço, hein, meu caro, hein? Ah, Bebel. Bebel, um abraço também, um abraço pro Márcio. O Bebel é de onde, ô Foguinho? De Jundiaí, um abraço, Bebel. Deixa eu mandar um abraço para o Marcos Gomes, também está acompanhando aqui o Nosso Brasil. Gente, hoje é aniversário do Marcos Gomes. Parabéns, viu, Marcos? Parabéns mesmo. E hoje é aniversário do Lê, da Educadora? Leandro Lopes, nosso colega aqui da Rádio Educadora, está sempre assistindo aqui ao Brasil. Gente, parabéns, viu, Lê? Não sabia, rapaz. Um abraço para você. Felicidades, muita alegria, competentíssimo e talentoso. Leandro Lopes, sempre acompanhando conosco aqui ao Brasil, gente, para Campinas e para toda a nossa região. Eu não tenho mais nada para falar desse negócio do efeito do álcool e do trânsito, velho. O que eu vou falar para vocês aqui? É bater na mesma tecla, ficar apertando lá o mesmo botão? É isso? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Né? O fato é que não dá mais. O sujeito bebeu não dirige, velho. Ponto. A lei já determina que não vai ter limite, né? Porque tem gente que consegue tomar 2, 3 copos de cerveja e ir embora para casa numa boa. Mas não é isso que vai fazer a diferença. O problema é que tem muita gente que tomando um copinho de cerveja já comete atrocidades e pode provocar acidente. Essa aqui é a realidade. Não existe limite seguro para o sujeito beber e pegar um carro, que o carro vira uma arma na mão do motorista e ponto. E ponto. É isso e acabou. É isso e acabou. Vem comigo aqui, olha. Um morador reagiu e matou um bandido que invadiu a casa dele em Barão Geraldo. O caso aconteceu no fim da madrugada de hoje e a Eliette Zanotti é quem traz os detalhes. Tomara que não seja mais um caso em que o sujeito está defendendo o seu patrimônio, a sua vida e depois acaba preso, né? Porque no nosso país há uma inversão de valores terrível. Não estou dizendo que tem que sair matando, nada disso, antes que alguém fale uma bobagem aí sobre o que eu penso. O que eu estou dizendo é que o sujeito tem direito de garantir a sua propriedade e tem direito de garantir a sua vida. Isso é constitucional. Isso é constitucional. Só não pode virar o feitiço aí contra o feiticeiro. Quer dizer, feitiço contra o feiticeiro não, porque o feiticeiro é o bandido, né? E acaba, ele é que ganha aí os méritos, a proteção da lei, é impressionante. Deixa eu ver a reportagem da Eliette Zanotti. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. O distrito de Barão Geraldo, área com grande concentração de moradores de classe média alta, tem sido uma das preferidas de assaltantes. Este homem é mais uma vítima. Hoje, 8h45 da manhã, a minha esposa foi assaltada hoje. Levaram o carro, levaram tudo. É uma sensação extremamente... Você vê o fim. Porque eles não pensam no eficaz. A ação dos bandidos não tem hora para acontecer por aqui. Acontece mais no horário de almoço. Eu não entendo por quê. Porque às vezes o pessoal fala, é noite, é madrugada. Eu faço faculdade à noite, graças a Deus, chego tarde. Nunca aconteceu nada, nunca vi nada à noite. Mas na hora do almoço você tem que ficar esperta. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, o número de roubos aumentou no primeiro semestre se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2014, foram 261
68, em 2013, 181 e a estatística é crescente. Esta noite, mais um caso estava previsto. 3 assaltantes planejaram entrar nesta casa. A tentativa de assalto foi frustrada quando o dono da casa percebeu a invasão dos bandidos. Assim que um deles, armado, tentou pular a janela, o dono da casa efetuou 4 disparos. Em seguida, chamou a polícia militar. Foram os PMs que encontraram o corpo de um dos bandidos no quintal. Rui Marques Leite, de 22 anos, foi morto com um tiro no peito. Os outros 2 fugiram, mas já foram identificados pela polícia. Todos moram no bairro Guará, também no distrito. De acordo com o boletim de ocorrência, a arma usada pelo morador, uma pistola, e a espingarda falsa que estava com os assaltantes foram apreendidas. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial como tentativa de roubo à residência e homicídio simples. As investigações vão ficar a cargo do 7º DP. A violência nesta região assusta os moradores. Acho que influencia, né? O bairro ser conhecido como um bairro de poder aquisitivo mais elevado. E aqueles que podem estão dentro dos condomínios, né? A gente mora... Fica sujeito. Fica sujeito, exatamente. Num prazo de menos de 2 anos, tentaram entrar 3 vezes, incluindo às 6:30 da manhã, 2 motoqueiros em novembro passado. Só não entraram porque os pastores impediram a entrada. Então, o bairro realmente não tem segurança. Outra das vezes que tentaram entrar, eram às 10:30 da noite, noite com chuva, chamei a polícia não apareceu. As pessoas são espertas e elas têm tempo, elas ficam vigiando você, monitorando. Então elas sabem a hora que a polícia está, a hora que a polícia não está. Então o que eu entendo é isso mesmo, você tem que se preocupar com a sua própria segurança. O negócio é o seguinte, meu camarada, Barão Geraldo é assunto de notícia aqui no Brasil Urgente, de reportagem que a gente faz há muito tempo. Há muito tempo. Né? Já houve esforço da Polícia Civil, esforço da Polícia Militar, me lembro de rondas aí na região, mostrando que não adiantou nada. Primeiro que tem uma quadrilha de menores que age por ali, o menor é preso, no outro dia está na rua. Os bandidos vão lá, roubam, se não usam arma, vão para a delegacia, depois saem porque o crime é de menor potencial ofensivo. Quando estão armados, conseguem sumir com as armas. São presos, saem da cadeia, conseguem armas com facilidade. A polícia enxuga gelo. A polícia enxuga gelo. Essa é que é a realidade. A polícia enxuga gelo. E a gente fica refém da criminalidade. O cidadão não pode sair de casa. Dentro de casa também vive o drama, né, da ação criminosa. Já não tem para onde correr. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho morde. Não é um negócio assim, velho? Hein? Ah, faça-me o favor, hein? Aliás, os moradores de Barão Geraldo podem se manifestar e dividir aqui com a gente a sua opinião a respeito do caso, porque são várias, velho. Várias manifestações. Tenho amigos em Barão Geraldo, gente que frequenta Barão Geraldo, gente aqui da própria empresa que já foi vítima da violência em Barão Geraldo. Entra ano, sai ano, as estatísticas não param de crescer por ali. Não param de crescer. Foi uma ida da Eliette à porta da delegacia. Você viu o tanto de gente que apareceu para falar do caso, velho? O tanto de gente que apareceu para falar do caso. Pode vir comigo aqui, olha. É um caso terrível do pai que é suspeito de tirar a vida do próprio filho. A polícia procura o lutador de jiu-jitsu. Ele teria usado, inclusive, golpes dessa arte marcial para poder atacar o menino. A criança tinha apenas 2 anos de idade. Tem informação sobre tortura da criança, né? E essa última tortura teria acontecido um dia antes da internação do menino Iago, de apenas 2 anos. Eu estive hoje em Vinhedo, conversei com moradores que estão indignados e chocados com esse caso. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Uma história de dor e sofrimento. Iago tinha apenas 2 anos. Apesar da pouca idade, o menino de sorriso contido foi obrigado a conviver com a agressividade do pai, o lutador de jiu-jitsu, Tiago Aimar de Moraes. O empresário de classe média teve a prisão decretada pela Justiça de Vinhedo, na região de Campinas, e está foragido. Ele é suspeito de espancar o filho, que morreu após ficar internado por 1 semana na UTI. Iago passou mal no apartamento onde morava com os pais. Levado a um centro de saúde que fica ao lado do condomínio, foi transferido com urgência, com complicações causadas por um traumatismo craniano e perfurações em órgãos como baço, rim e fígado. No momento da internação, os pais do menino disseram que ele havia caído de um brinquedo do playground do prédio no dia anterior.
Mas após a confirmação da morte de Iago, policiais da cidade receberam uma denúncia anônima de que o garotinho havia sido torturado pelo próprio pai. Familiares do menino foram ouvidos, entre eles a mãe, Cristiana Costa. Ela voltou a dizer que Iago tinha caído de um brinquedo e que no dia seguinte saiu de casa para buscar fraldas e quando voltou encontrou o filho já inconsciente. Cristiana só resolveu contar a verdade depois que a polícia obteve fotos e uma sequência de 4 vídeos gravados por uma pessoa próxima à criança, em que Iago aparece machucado e reclama da convivência com o pai. Quando ela resolveu contar a verdade, ela começou a chorar aqui na delegacia e disse que na quinta-feira, dia 17, o pai tinha agredido o filho o dia todo, tanto fisicamente como verbalmente, e ela narrou com detalhes as agressões. A criança já apresentava uma lesão na cabeça, um hematoma. O pai disse que ele tinha caído do parquinho. E naquele dia, o pai agrediu a criança outras vezes. No café da tarde, não permitiu que a criança sentasse à mesa, pegou a criança, pegou a criança por um dos braços, rodou no ar, jogou a criança em cima da cama, e outras agressões ocorreram naquele dia. A mãe fala que por diversas vezes teve que socorrer o filho porque o Tiago aplicava golpes na criança e a criança caía no chão, ela tinha que correr e separar e tirar a criança de perto do pai. Nós estamos chegando aqui no condomínio onde o Tiago morava com a esposa e com um filho de apenas 2 anos. Segundo os moradores aqui do condomínio, já ouvidos inclusive pela polícia, o casal tinha uma rotina discreta, não levantava suspeita. Mas segundo as investigações, era aqui mesmo, olha, dentro de casa que o Iago vivia verdadeiras sessões de tortura. A última delas, um dia antes de ser internado. Câmeras do condomínio já estão com a polícia e podem ajudar a esclarecer o caso. Os moradores estão chocados. Mas choca muito, né? Porque pelo que eu ouvi falar, um menininho de 2 anos, né, meu? Isso é uma coisa triste, né, meu? Saber que o pai pode fazer isso com uma pessoa, não, um filho ainda mais. A polícia já fez diversas buscas por Tiago na região. A mãe dele confirmou aos investigadores que o empresário fugiu logo após o enterro do filho, com medo do que pudesse acontecer. Ele já cumpriu pena por tráfico de entorpecente e responde a um processo por roubo, né? Que ele ainda não foi julgado nesse caso de roubo. Bom, o sujeito não aceitava que o filho de 2 anos agisse como uma criança. Essa é que é a realidade que a polícia conseguiu identificar nesse caso aí. Ele não aceitava, né, que o filho agisse como uma criança de 2 anos. Mas como assim? Não aceitava que o filho chorasse, não aceitava que o filho quisesse tomar banho numa banheirinha daquelas de criança, tinha que tomar banho que nem adulto, de pé, de pé. A criança não podia ter nenhum comportamento de criança, a gente tinha que agir como um adulto. Você tem que ser homem. Pelo menos é o relato que a polícia, né, tem nessa investigação terrível, terrível, terrível. A mãe da criança, Cristiana, ela foi ouvida na condição de testemunha nesse inquérito da polícia. Hoje nós estivemos na casa em que ela está, né, está ela, a mãe dela, né, a família dela. Ela aceitou conversar com a gente, falou rapidamente a respeito do caso. Tem a nossa chegada lá. Gente, esse caso é terrível, é terrível. Porque como é que um pai pode fazer isso para um filho? Eu estou extremamente chocado. Eu, no exercício da reportagem, do jornalismo, da minha profissão, a gente acaba criando, né, uma certa característica de não se envolver com os casos. Mas como é que você vai ficar indiferente a uma morte de uma criança de 2 anos, velho? Como é que você vai ficar indiferente a uma tortura e assassinato de um menininho de 2 anos que não podia fazer nada para se defender? O pai lutador de jiu-jitsu, ele tomava porrada do próprio pai, velho. Deixa eu ver a continuidade aí, olho na notícia. Bom, nós recebemos a informação que a Cristiane, que é mãe do Iago, está aqui nessa casa e nós vamos tentar falar com ela.
Uma prima de Cristiana nos atende e, após alguns minutos, informa que a jovem não está. A mãe da moça, ainda abalada pela morte do neto e sob o efeito de medicamentos, conversa com a nossa equipe. Até agora o que a gente sabe é que o bebê tinha caído do parquinho, tinha batido a cabeça e deu no que deu. Essa notícia agora de que o pai, a senhora sabia que o pai tinha um histórico de violência? Sabia disso ou não? Não, não sabia. Eu sabia que ele tinha sido preso por droga, né? Mas que já estava recuperado. Mas não sabia que ele batia no filho? Não sabia. Cristiana, que acompanhava a conversa, decide nos atender e dá a sua versão sobre o caso. Thiago não era um cara violento. Mas ele surtou e nesse dia ele teve um episódio de violência? Sim, a partir do momento que eu voltei pro apartamento, já era o Thiago normal. Se ele surtou, foi questão de segundos entre ele e o Iago. Mas o que ele fazia no banho com o Thiago? A gente não sabe, porque o banho... Ele ensinou o Iago a tomar banho. O Iago não sabia tomar banho de pé com chuveiro. O Iago é um bebê. O Iago não sabia nem ficar de pé direito. Na minha casa, ele tomava banho na banheirinha dele, com os patos. O Thiago não aceitava que ele tomasse banho na banheira? O Thiago queria ensinar ele a tomar banho de pé. E aí, nesse momento, na hora de forçar para ensiná-lo... Dias, o Iago caiu, o Iago bateu a cabeça, que inchou muito. Mas não foi o Thiago que arremessou ele contra a parede? Eu não posso falar. Por quê? Porque a porta estava fechada? Estava fechada. Chegou um ponto que minha sogra falou, ninguém mais fecha a porta em casa. A sua sogra tinha uma preocupação com o Thiago? Tinha. O que ela falava? Tinha. Ela falava que porta em casa nunca mais ficava fechada. Porque ela tinha medo? Porque se acontecesse alguma coisa, não ia dar tempo de socorrer. Bom, a polícia é quem está investigando o caso, né? A moça não soube explicar por que ela nunca interferiu aí nas agressões, né, cometidas pelo marido e que estão caracterizadas em depoimento à Polícia Civil. O Datena vai trazer mais detalhes desse caso daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo comercial, volto já.